Bem-vindos à nossa segunda edição do programa de extensão Educação, Saúde e Espiritualidade, coordenado pela professora Dinorá e por mim, Carmen Machado, iniciando hoje as atividades que são presenciais e que vão compartilhar alguns momentos online para que mais pessoas possam ter acesso à atividade que estamos realizando. Então, bem-vindo a todos e todas e passo a palavra para a professora Dinorá. Sim, quero dizer para vocês que esse trabalho é de uma importância incomensurável, olha o termo, porque trazer para a universidade pública, URGS e UFSPA, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, terapias integrativas, assim chamadas, que tradicionalmente a ciência não acolhe como científica ou como uma terapia que a universidade possa assumir como tal, através de curso de extensão é muito importante, porque o curso de extensão, o aluno da universidade pode fazer créditos complementares e forma uma mentalidade coletiva da comunidade que depois eu vou usar a palavra propaga para os currículos. Vocês vejam que na formação de professores nós temos já uma disciplina para a formação de professores na linha da espiritualidade. Bem, então o nosso tema é saúde, educação e espiritualidade. E o que nós estamos tratando como espiritualidade nessa sequência de temas do mês de agosto? Exatamente algo que se contrapõe a uma visão religiosa. A visão religiosa separa corpo e alma, o corpo e espírito. E aqui nós queremos fazer o contrário, dizer que tudo começa no corpo. Vamos imaginar nós que cremos ou não na existência de um espírito que pré-existe ao corpo e que continua na vida após a morte. Mas se ele não se integra no nosso corpo, o que ele vai ser? Uma metafísica? Algo que não vive conosco. Então a importância do corpo é algo que vai estar presente ao longo dos temas. A retomada do corpo, dizer que tudo começa no corpo, mesmo que possamos conceber a existência do espírito. Há teorias que dizem que na concepção um espírito se integra, se projeta sobre um corpo, lá na concepção, e a partir dessa integração ele se constrói no mundo. Podemos não pensar nisso, podemos pensar que não existe um mundo espiritual, que o existe é sensibilidade, é uma busca de sentido no mundo, que pode não ter a vida após a morte, mas busca sentido enquanto estivermos aqui. E tem gente que diz que vida após a morte é aquilo que a gente deixa, mesmo que fisicamente falando, na desintegração de um corpo, mas deixa como herança para a cultura, para os familiares, para quem a gente ama, e até, quem sabe, para quem a gente não ama, porque isso aí pode existir, né? Ou que não ama a gente. Então eu quero dizer da importância desse trabalho. Assistam o tema de hoje, que vejam, está lá no título, não é? Constelação familiar, uma fenomenologia da corporeidade. Veja que a gente nem está dizendo corpo, está dizendo corporeidade. Isso aí tem muito a ver com uma certa extensão do conceito de corpo. E a gente vai trazer então hoje, uma pessoa trouxe que ela a gente costuma dizer que não se elogia a pessoa na frente da pessoa, né? Mas eu vou ter que elogiar. Não, mas a Mônica, então nós vamos trazer a Mônica para cá. Agora a estrela aqui é a Mônica. Na verdade, eu não estou na frente dela, eu estou do lado dela, então ela pode fazer o elogio que ela quiser para mim, que eu estou aceitando. Essa é a Mônica. E eu vou ler um pouquinho aqui do currículo. A Mônica trabalha com pesquisa, mas ela sempre diz, eu sou uma educadora, sou professora, né, Mônica?
Ela trabalha com pesquisa sobre o corpo e subjetividades. Atua em temas ligados em corporeidade, fenomenologia e imaginário coletivo. Ela tem vários artigos que articulam essa ideia de filosofia, concepção, sentido, né, de filosofia, educação, saúde e espiritualidade. Ela é facilitadora de oficinas que façam esse entrelaçamento de pesquisa e experiência. Essa palavra entrelaçamento é ótima, né? Não é conexão, não é integração, é entrelaçamento. A física quântica usa isso. Veja, é entrelaçamento. Quântico, é isso. Bem, se bem que nossa, muito bem. Nós somos um trio maravilhoso. Vem cá, muito bem. Aqui. Ela faz, e isso é importante dizer para o tema de hoje, consteladora familiar há 15 anos e formada foi uma fundação Hellinger Schule. É a escola do Hellinger e da Sophie mesmo. O Hellinger foi o grande pensador, né? Da constelação. Da constelação. Ele fala que ele não criou, ele fala que ele descobriu. Ele descobriu a partir dessa fenomenologia, da postura fenomenológica, que aparecia nos representantes de corpo inteiro, ele foi descobrindo as constelações, né? Muito bem. E a Mônica, ela tem doutorado na Fiocruz. Ter doutorado na Fiocruz não é qualquer coisa, né? Ter doutorado na Fiocruz já é uma carteirinha científica de identidade. E a tese da Mônica, Yoga e Vigor, Corporeidade Pluridimensional e as Novas Práticas em Saúde. Fez mestrado conosco na URGS, não é? Mestrado na URGS. Enfim, há muita coisa para falar sobre a Mônica, mas a gente vai passar para ela agora para não perder tempo, tá, Mônica? Tá bom. Então, obrigada. A melhor apresentação da pessoa é feita pela própria pessoa. É só dar a palavra. Mas isso mesmo. Então, a tua apresentação vai ser todo o trabalho de hoje. Tá bom. Obrigada, Carmen, obrigada, Dinorá, obrigada a todo mundo. Então, a gente está fazendo essa live aqui no Instagram, depois a gente vai colocar no YouTube da FAMED, né, Carmen? Depois eu passo para vocês, tá? Eu passo. Vocês vão ver que eu não vou ficar o tempo inteiro olhando para vocês, porque tem pessoas aqui participando. Então, a gente vai trabalhar... Bom, eu só queria de novo reforçar minha gratidão a Dinorá Fraga. A Dinorá foi minha orientadora de mestrado, e quando eu encontrei a Dinorá, eu descobri o que é ser professor mesmo. Eu sou licenciada, mas ser professor assim, é você startar aquilo que já está de alguma forma na pessoa como potencialidade, né? E você dá os subsídios e dá a formação e dá o suporte necessário emocional para que isso aconteça, né? Então ela me dizia que ela me desorientava, né? Eu estou te desorientando, não, porque eu não oriento. Na verdade, o que ela estava dizendo, eu acho que eu escutava, é que ela estava falando assim, eu quero que você faça o trabalho para que você reconheça o teu conhecimento e também consiga conversar e fazer uma ponte para a academia. E agora a gente está nesse curso de formação, né, é o 2º ano, né? A Carmen e a Dinorá estão fazendo essa formação um ano, é um curso de extensão que eu acho super importante, né? Porque muda o paradigma, né? Na verdade, a gente não está falando nem mais de uma mudança só de paradigma, mas a gente também está falando de experiências que não tinham palavras ainda no mundo acadêmico para a gente legitimá-las. Mais do que, não é que é mais porque é melhor do que um paradigma, mas é dar voz a experiências que antes não estavam com essa voz, principalmente dentro da academia. Então, eu vou falar sobre a constelação familiar, mas eu não vou começar com a constelação, eu vou chegar na constelação como uma fenomenologia, pela fenomenologia da corporeidade, e daí a gente chega na constelação, né? Inclusive, se der tempo, também refutar um pouco as críticas que a constelação tem recebido, né? Críticas que, na verdade, não tem uma fundamentação tão científica quanto a priori parece. A primeira coisa que a gente vai pensar, então, são de 2 tipos de pensamento, antes da gente entrar na fenomenologia, né? Isso aí é o Jung, né, que falava, né, Rosa, arte terapeuta maravilhosa, que tem um trabalho lindo com isso, com Jung.
existe o pensamento de causalidade e o pensamento sincrônico, né, sincronístico, né? Então, de causalidade, todos os dois trabalham com o tempo, né? Então, na causalidade é o que veio antes, que causa o depois, o tempo ele é linear. E o pensamento, olha a palavra sim é junto, né? Tudo se encontrando, cronos, cronístico de tempo. Então, o que a gente, né, pensando, né, de Norá hoje, vamos fazer nessa sala? O que acontece? O tempo é o seguinte, neste exato momento, que é um momento crítico, esse momento crítico onde nós, vários pensadores, professores aqui, que a gente está pensando sobre essa unidade dinâmica, como a Dinorá fala, como Carmen fala, da saúde, da educação e da espiritualidade. Nesse exato momento, vários fatores estão acontecendo e a gente vai buscar as relações de sentido. Isso daí é o pensamento sincronístico. E é assim que a gente vai trabalhar, por exemplo, na constelação. Quando a gente está trabalhando, a gente não chega lá para pensar por que é que eu tenho esse problema. Então a gente vai ver a causa lá atrás e a gente vai então ver qual é a solução. Não é isso, a gente coloca as pessoas ali em cena e cada pessoa vai entrar em contato com o que está acontecendo naquele momento e que a gente vê que tem várias camadas, não só a camada atual da presença, milanês também é constelador. Alguém mais já fez constelação ou conhece constelação? Você nunca fez? Não. Eu só ouvi falar na questão jurídica. Né? Na questão, no direito sistêmico. Direito sistêmico. Você fez? Você já fez? Né? Terapia, inclusive. Terapia? Você fez? Já fez? Então você fez, né? Ai, que maravilha. Rosa também. Carmen? Ainda não? Tá. Não, mas não precisa fazer constelação, mas só essa experiência de que quando a gente está fazendo uma constelação, existem vários fatores nos atravessando. Então, a filosofia de matriz africana, ela fala sobre a encruzilhada e sobre Exu, né, que é o orixá dos caminhos. O que esse Exu está falando? Né? O Rufino, que tem a tese Pedagogia da Encruzilhada, né? Ele fala que o Exu é uma epistemologia, na verdade. Porque é fantástica, a tese dele é fantástica, né? Então, o que ele está falando? Ele está falando que essa filosofia de matriz africana já está falando há centenas de anos que a gente é atravessado por uma série de dimensões e a gente vai tendo que dar sentido para essas dimensões ao longo da nossa vida. É isso que a gente está falando de alguma forma, o que é a corporeidade, né? Então eu não chego aqui como a Mônica, eu chego aqui como a Mônica, como a minha mãe, como o meu pai, como as pessoas que estão aqui nessa sala. Eu entrei aqui, fiz uma reverência a todas as pessoas que já deram aula aqui, porque está tudo neste ponto crítico que sou eu, meu corpo. Nesse momento eu sou no tempo, um ponto no tempo, onde dentro de mim tem uma série de dinâmicas que estão dando sentido e que vão encontrar sentido nesses encontros. Então, se você vai por esse paradigma, aí a gente vai lá para a filosofia ocidental, lá antes de Cristo, e vai vendo o pessoal que trabalhava, quando começou a filosofia, que procurava uma arquê. Arquê, assim, qual é a substância que cria tudo? Tinha um cara chamado Pitágoras que falava que os números, na verdade, são a arquê do universo, ou seja, é a substância que o mundo deriva desses números. Então o número ele não era entendido como a gente entende agora, como algo que vai representar de alguma forma a realidade, né? E aí, à medida que a gente vai avançando e vai fazendo teoremas, vai fazendo uma série de coisas, chegou um momento na matemática, eu não entendo muito de matemática, mas eu só me peguei um pouquinho da matemática para a gente falar sobre como é que a ciência funciona hoje e que está ok, funciona, mas como é que ela esquece que ela está conectada com o abissal o tempo inteiro. Então, o que acontecia? O pessoal com a matemática falou, vamos então resolver todos os problemas, os números não têm nenhuma ligação com o abissal, os números você consegue dar conta dos números para representar a realidade e está dado. E aí eles começaram a ver que os números, eles podiam representar algumas realidades, mas chegavam no momento que ele, em algumas outras situações, ele não se comportava como número, como se comportava em outras situações. Quer dizer, já estava de novo essa questão
do tempo sincronístico, já funcionava de uma forma completamente diferente. Estou viajando muito na maionese? Não. Tá dando, beleza. Então, o que acontecia? Chegou o momento que os físicos e que os matemáticos falam assim, olha, os números, eles chegam, é uma probabilidade, assim, os números eles não conseguem encerrar uma realidade e dar conta de um acontecimento, né? E aí os físicos falam assim, é verdade, a gente pode chegar até um lugar e tem uma probabilidade disso, do teorema, do que a gente está falando, de ser verdade, mas ainda esse número ele conversa com uma dimensão abissal, com uma dimensão que a gente pode chamar de espiritualidade, que a gente pode chamar de irracional, não que essa irracional, espiritualidade abissal seja sinônimo do outro, mas a gente sabe que tem uma parte que a gente não vai controlar a partir desse ego acadêmico e científico, e quando eu falo ego, eu não falo de uma arrogância, eu falo dessa transcendência que a gente encarnou e transformou em conhecimento nosso, ele ainda tem uma raiz profunda para o abissal, né? E aí o que acontece? Aí eu vou fazer só uma experiência aqui com você, de Norá. Digamos que eu abri 37 cartas aqui para você, tá? 37 cartas de baralho. E eu vou te dar uma chance para você tirar o as de ouros. Se você tirar, eu te dou $1 milhão, tá? Aí Milanês, eu vou também abrir para você nesse mesmo momento, eu vou te fazer a mesma situação. Só que você vai ter 10 chances. É justo que ele tenha 10 chances e você uma para tirar o 10 de ouro? O as de ouros? É justo? É justo, é justo. Milanês falou é justo. Eu perguntaria por que tu vais dar para mim chance de $1 milhão e para ele só dela? Eu projetaria para ti e jogaria a resposta para ti. Qual? Por que tu fizeste isso? Tá, por que ela tá perguntando por que eu tô, mas aí ela tá saindo da minha brincadeira, eu vou voltar pra brincadeira. Não, olha só, então, $1 milhão para depois eu te respondo, mas você tem uma chance para conseguir $1 milhão e ele tem 10 chances para conseguir $1 milhão. Eu tenho uma chance. Uma chance e ele tem 10, é justo? Sim. Não, por quê? Porque ele tem mais probabilidade de conseguir, e é assim que a ciência é feita, gente. Se eu testar uma coisa 1000 vezes, a probabilidade que dê o mesmo resultado vai aumentar. E aí eu digo para as pessoas, segundo a pesquisa, estatisticamente, este fator aconteceu 95% de chance. Então, obviamente, está certo e é verdade. Não é, porque num caso único pode não acontecer. A Dinorá, por exemplo, podia não ter conseguido tirar o as de ouros. E aí, então a gente diria, nossa, a Dinorá é uma fracassada. E o Francisco Milanês é um cara de sucesso. Então, aí a Marie-Louise von Franz, que fala sobre essa questão naquele livro Sincronicidade e Adivinhação, ela fala, vocês entendem que hoje todo mundo acredita no número e na quantificação da realidade? Primeiro porque perdeu essa referência com o abissal. E segundo porque pegou o resultado sem entender essa ligação com o individual, né? Então quando a gente faz, o que ela falava, né? Ela falava que a ciência, ela funciona porque ela não quer saber das questões individuais, ela quer saber do grupo, porque no momento que ela sabe do grupo, ela faz a probabilidade aumenta. Aí, uma crítica à constelação, o que vocês estão fazendo não é científico, porque não tem como reproduzir a pseudociência, porque não tem como reproduzir os mesmos acontecimentos. Claro que não, a gente está lidando, um rio não passa no mesmo lugar da mesma forma, é uma outra pessoa com uma outra situação. Se a Dinorá estiver fazendo uma constelação aqui e eu estiver aqui, o meu corpo vai estar num ponto do universo no tempo diferente do tempo da Dinorá, e isso é uma outra questão, e é outra família. Mas aí vem essa eu não estou dizendo que a ciência está errada quando ela faz o pensamento linear, e eu não estou dizendo que ela está errada quando ela faz probabilidade. Eu só estou dizendo que a gente entende isso como um fato consumado, sem a gente fazer essa reflexão de que ele não está pegando casos isolados que refutaria completamente o resultado que daria num experimento mais coletivo, mais quantitativo.
né? Depois a gente chega mais aí nessa refutação, porque senão eu vou ficar brigando muito com o pessoal que fala mal da constelação. Hein? Pode falar, vem falar. Fala. Eu tive uma Mas vem vivência aqui. com a Maria Tereza. Fala aqui porque é melhor pro som. Fala onde? Aqui na frente. Quem quiser falar, vem aqui na frente. Nós estamos no grupo. Eu quero relatar uma experiência, uma vivência que eu tive com uma amiga que está aqui, um teatro da Marília Pêra, uma peça da Marília Pêra, havia umas 1.500 pessoas. E só uma ia ganhar uma linda bandeja, E eu fui essa uma. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz. E a Maria Tereza disse assim, mas isso já vem desde que tu chegasse aqui. Porque tu viesse tão feliz de um evento que eu tinha vindo em São Paulo, contando para ela da minha felicidade de ter estado nesse evento e o que tinha acontecido, que talvez eu tenha de alguma forma influenciado para que em 1.500 pessoas eu fui a única sorteada, né? E eu sempre lembro desse fato. Vem cá, mas olha só, vamos pegar esse exemplo que é maravilhoso. Se a gente pensar no tempo linear, ela estava feliz, então causou isso. Se a gente pensar na sincronicidade, ela estava totalmente em sintonia com o tempo. É outro paradigma. Não está explicando, mas está falando que... Não está falando, ela ganhou por conta disso. Está falando o seguinte, o evento, a cesta, estava tudo em sintonia. Né? E eu não estou falando disso então, que a gente tem que ficar em sintonia para ganhar as coisas. Estou falando que houve um evento de sincronicidade naquilo. E esse exemplo é genial para mostrar essa... E nesse momento, o evento do passado, o sentido que teve para mim, se juntou com o presente que era estar numa peça de teatro da Marília Pêra, né? Nossa, e se tornou uma unidade dinâmica. Sabe que tem uma peça da Marília Pêra? Foi aquela que ela canta da Margarida, uma professora Margarida. Não. Que ela explicava porque algumas mulheres têm vários homens e outras não têm. É porque tem uma que está com os homens das outras. Era hilário, pode. Era hilário. No pensamento sincronístico. Ela está muito mais conectada com o sentido do... Eu sempre digo que as mulheres que têm vários homens têm que socializar os seus homens. Também acho, concordo. Vamos socializar. Então tá. Faz sentido isso que a gente está falando? Então vamos entrar. Então a questão é a seguinte: quem é que sente? O que é? Como é que a gente acessa essa sincronicidade o tempo inteiro? É no corpo. E quando eu estou falando de corpo, eu não estou falando de um corpo separado da mente. Entende? O Spinoza falava que o pensamento, a mente, é uma ideia do corpo. Não é porque é o corpo pensando, é o corpo produzindo sentidos, né? Então, esse ponto crucial nesse pensamento sincronístico é a sua presença no mundo. É vocês estarem aqui. A gente está conversando. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte: alguma vez na vida de vocês se sentiram irremediavelmente oprimidos, reprimidos primeira essa pergunta, sentiram? Algum de vocês já sentiu isso? Opressão, repressão, castração. Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Sentiu, Amaro? Sentiram? Mila também? Tem alguma coisa que vocês nasceram, que vocês sentem? Eu vejo muito relato de pessoas que falam: eu nasci e eu, quando era pequeno, eu dançava na frente de todo mundo, eu falava, eu era super engraçada, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não consigo mais me expressar na frente das pessoas. Eu não estou falando especificamente dessa experiência da fala, estou falando se vocês nasceram com alguma coisa que vocês perceberam que perderam, acham que perderam no caminho, acontece isso? Carmen não, né? Eu não sinto isso, mas algumas pessoas relatam essa questão, né? Então, isso quando acontece com a gente já sente aonde? No corpo. Obviamente a gente pode verbalizar, a gente pode falar que eu sinto uma angústia, um sentimento, mas afeta o nosso corpo. Então, a partir daí, se eu for spinozana, né, que eu sou,
sem essa experiência, e fenomenologia também, Merleau-Ponty, que o corpo é o sujeito da experiência, a partir daí, tudo que a gente produz tem uma experiência antes, tem um afeto. A Dinorah criou um grupo chamado Movimento pela Transcendência através do Sensível. Quando eu fiz mestrado com ela, eu entrei nesse grupo. Ela já estava falando nisso há 25 anos atrás, quando eu conheci ela. Mas ela já estava falando isso há muito mais tempo, né? E a gente, né, o grupo continua seguindo por aí. Então eu vou pegar aqui, olha. E aí eu ainda estou aqui, né? Já tinha que ter passado, ó. Né? Como é que você se sente no teu corpo, né? Que essa experiência. E o Canguilhem, ele falava, não era o Canguilhem estava citando um pensador, que eu não me lembro quem, quando ele escreveu lá o livro sobre normatividade vital, esqueci o nome saúde patológicos, alguma coisa patológica, eu esqueci o nome do livro, que é super importante. Ele fala o seguinte, que a saúde, para esse pensador, ele fala que a saúde, ela é o silêncio dos órgãos. É mesmo, você não acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu acordei super saudável, né? Meu corpo está funcionando. Você nunca fala isso, né? Você fala assim, nossa, acordei com uma dor no corpo. Nossa, Então, é quando a gente sente uma dor que a gente vai buscar uma ajuda. Dor de qualquer espécie que a gente vai buscar uma ajuda. E o Peter Singer, ele fala que ser ético porque é uma coisa comum a todos os viventes, é sentir dor e sofrer. E que ser ético é a gente diminuir o sofrimento. A começar com a gente. Então, a gente perguntar como é que eu estou hoje, como é que eu estou me sentindo hoje, e como é que eu, neste momento, nesse lugar, com tudo que está me rodeando, eu posso encontrar um lugar na minha vida, um lugar físico, uma postura, um pensamento que possa me deixar mais confortável, seria um processo ético de existência que começaria com a gente e iria pro próximo. Por isso, essa cisão mente-corpo, é lindo isso aqui, né? Entra no Pinterest, você encontra um monte de coisa. A cisão mente-corpo, ou seja, esse paradigma de pensar, a gente está há milhares, desde Platão, desde o orfismo, quando a primeira resposta dualista para a nossa existência, viu um corpo morto, não sei, vou dar um sentido sobre o corpo morto, já sei, a alma sai do corpo e vai para um lugar. Não estou dizendo que não exista alma e espírito, eu só estou falando que não é exatamente duas substâncias separadas, mas quando a gente morre, esse espírito, ele vaga, eu não sou espírita, mas ele vaga por aí, ou será que ele ainda mantém alguma conexão com a existência, com a história, com a cultura, com os descendentes? E se a descendência acaba, será que acaba tudo? Não pode acabar, porque eu vou ter primos, eu tenho DNA numa heritage, eu tenho primo lá na Austrália, e eu continuo vivendo através das pessoas. Enfim, então, quando a gente tem uma cultura, um itinerário intelectual que separa mente e corpo, como é que a gente se sente? Né? E se o paradigma, se a forma da gente pensar o mundo é assim, o que acontece? Muito simples. Entro nas Américas, vejo um bando de gente feliz na natureza, andando nua na natureza e falo, não tem alma, posso matar e posso pegar aquelas terras para mim. Esse tipo de pensamento gera esse tipo de ação no mundo. Que tipo de pensamento, que tipo de ações no mundo a gente entendesse que corpo, alma e espírito, eles são, como diz Dinorah, uma unidade dinâmica, que não dá para a gente separar. Tem uma implicação acadêmica, ética, né? Então, desde que eu vim fazer o mestrado aqui, que eu fui dar aula lá para as criancinhas, eu parei de querer dar aula para criança, primeiro porque eu não sou boa professora para criança mesmo, porque eu fico mais criança do que eles, né? Eu entro lá na brincadeira. Segundo, porque eu não queria educar os corpos, ensinar os corpos, eu queria aprender com os corpos. Então as crianças, claro, elas precisam primeiro que alguém ajude elas a fazer uma série de coisas, mas, por exemplo, eu não dava aula de yoga para elas ficarem mais calmas. Eu dava aula de yoga para elas para ver o que aconteceria com elas. Eu queria aprender com elas. Eu não podia ser professora porque a criança está precisando ainda que eu dê mais, então eu parei de dar aula. Mas desde aquela época que aí a gente foi fazer o mestrado, que foi a melhor experiência acadêmica que eu tive na minha vida, foi com a Dinorah.
E foi um luxo estar na URGS, inclusive o pessoal da Fiocruz falava assim, o que você veio fazer aqui? Você estava no centro do pensamento do Brasil, né? Então eles admiram muito, é muito maravilhoso, adoro a Fiocruz, mas eles sabiam do que é que vocês estavam produzindo aqui. E aí a minha pergunta é, como é que eu vou educar meus aluninhos para eles não silenciarem o corpo deles, não silenciarem a voz deles, não silenciarem a vida deles, entende? Por exemplo, eu brinco que a gente fala que a gente virou homo-cadeiros, né? A gente fica sentado desde pequenininho. E eu me lembro de uma experiência que a minha diretora mandou eu dar aula de matemática para crianças de 6 anos com um livrinho. As crianças suavam frio, elas choravam. E eu falei para ela, não vou dar, você vai me despedir, mas eu não vou dar aula com esse troço aqui, isso aqui está acabando. Ela falou, Mônica, joga no lixo esse livro, porque realmente está causando um sofrimento nas crianças, porque elas tinham que ficar sentadas com o olhar assim, elas iam perder lateralidade, iam perder essa visão mais ampla, ia perder muita coisa, porque a gente tem que ensinar de novo a matemática numa perspectiva, como eu falei agora antes, nessa palpável, exatamente, e que a gente esquece a ligação com o abissal. Então a minha pergunta é, como educar, né, que é o que, Carmen, eu acho que você trabalha com, né, você estava com essa questão da educação para a saúde, né? Porque na área da saúde, gente, que eu saiba, a medicina ela lida com o corpo o tempo inteiro, né? Como é que você toca no corpo de uma pessoa e você entende que tem uma pessoa lá dentro e não um objeto do teu trabalho, mas tem uma pessoa ali dentro, tem um sujeito, né? Então tudo isso, como a Dinorá falou, né? A espiritualidade é uma ontologia da vida, é uma dimensão da vida. Vocês viram que os números eles não cedem ao nosso ego humano. Ego, de novo, não é arrogância. Ego é quando a gente compreende algo que está fora, e a consciência, eu estou usando o ego nesse sentido, tá? Então, o tempo inteiro a gente está em contato com uma coisa que a gente não entende, não compreende, e se a gente traz isso para a área acadêmica, a gente vai ficar um pouquinho mais leve, não para a gente definir e ter certezas, mas para a gente entender que vai chegar uma hora que um protocolo de saúde que serve quantitativamente para 15 pessoas pode matar um outro paciente, entende? E isso daqui é o que eu estou chamando aqui de espiritualidade, tem uma dimensão abissal, irracional, espiritual, que é inteligente, é cognoscente, mas trabalha numa outra lógica que a gente não sabe. Por exemplo, essa dimensão sabe contar os nossos cabelos, mas se você tentar contar os seus cabelos agora, você não vai conseguir, né? A não ser que daqui a pouco crie um chat GPT capaz de contar os nossos cabelos. Mas alguém tem que criar. Alguém tem que criar, alguém tem que criar para chegar, e vai ser influenciado por essa dimensão do abissal. A gente vai, né, incorporando, Dinorá falava isso, a gente vai incorporando transcendências e isso vai se transformando no que a gente acha que, entenderam, mas sempre tem uma conexão com o abissal. Então eu queria fazer uma outra experiência com vocês. Esse aqui é uma arte, né? Eu acho, quando vocês olham para isso, como é que afeta essa imagem? Afetar em vocês? Como afeta? A mim, quando eu olhei, eu fiquei desesperada. Eu olhei, claro, eu projetei uma coisa minha, mas me afetou assim. Mila, te afeta de alguma forma? Sim. Falar do afetar. Não desesperado. Hein? Mas não de forma desesperada. Não, como é que você quer compartilhar? Para mim como é que se diz, uma ação de meio que salvar ou liberar. Você viu para mim desespero, para ele salvar, tem uma esperança ali, tem algo, né? Mas é uma esperança preta, né? E aí é coisa cultural. Que o preto na África tem a própria vida, né? E para nós ocidentais Mas pode ser a situação preta. Por que vocês estão usando o preto? Não, rebatendo a Dinorá. O quê? Pode ser uma situação que a gente se sinta, a situação a gente sinta como preta. Escura. Eu estou falando com uma arte terapeuta, tá? Ela vai falar com cores.
Ok, exatamente isso. Você vê, a rosa já está trazendo uma outra dimensão das cores afetando a gente, né? Você sabe qual é uma coisa da rosa? Eu não vou contar o que é, mas a rosa, quando ela vê uma mandala, ela sabe exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Só queria dizer isso. Fala. A minha sensação é aquele corpo nessa posição. O corpo nessa posição. Que é uma posição como estar vencido. Vencido, fantástico. Caído, né, prostrado. Levado, né? Porque tem um pássaro que voa. Sim, mas pássaro tão frágil. Tão frágil. Você vê, cada um afeta. Ok, a gente pode dizer assim, cada um vai afetar a gente pode ir pelo perspectivismo do Nietzsche, que fala, cada um vai pela sua interpretação. O que eu estou querendo mostrar é que a gente vê algo e se afeta. A gente foi afetado. E aí todas as elaborações que a gente fez já é uma recursividade desse afeto. A gente aqui a gente foi afetado. Claro que eu pedi para vocês se afetarem com isso, mas de qualquer maneira, se vocês vão por que a gente vai no museu se não para causar esse tipo de emoção na gente? Fala. Agora me fez lembrar, trazendo uma conexão com a educação, eu tenho netos. E um dos netos, há anos atrás, na escola, no maternal, ele foi diagnosticado com hiperatividade, porque ele não conseguia ficar 10 minutos ouvindo uma historinha. Com 3 anos. Ouvindo historinha ou ficar sentado? Sim, ficar sentado. Na rodinha, agora não era historinha, é sentado na rodinha, que a rodinha era para conversa. E ele não ficava sentado 10 minutos, isso significava que ele tinha um problema. A medicalização, ou seja, esse jargão médico tentando... Com 3 anos. Com 3 anos. Não, mas a indústria farmacêutica está ganhando uma bolada. Eles estão entrando agora para transformar em doença uma coisa que é natural. Eu, com 3 anos de idade, você não ia me colocar sentada nunca. Áries com Áries. No meio acadêmico falar de signo. Áries com Áries, sentada. Uma criança de 3 anos que precisa ainda conhecer, ou seja, essa criança é um gênio. Ela falou, não vou aceitar essa imposição. Todos os outros, aí vem a estatística. A estatística. Que todos os outros ficavam. Isso. E ele não. Claro, aí ele tem TDAH, ele sai da estatística, da probabilidade, pronto. E isso fica, gente. Até hoje. E está piorando essa medicalização, que não é dar remédio, é pegar todo esse jargão médico e entender a realidade por esse jargão médico, que está fundamentado nessa lógica da estatística, da probabilidade, que para o teu neto não é assim que ele vai aprender. Fala, Didi. Eu quero dizer que quando a gente olha, mas aí tu falas como afetou e a gente fala, já não é o afetar, né? Porque já é, por exemplo, o que aconteceu em mim agora. E me emocionou. E não é na linguagem conceitual do que eu possa dizer, movimento, corpo caindo, pássaro levando. Não é isso. É o meu pai me botando no carrossel e dizendo, leva ela porque ela é pateta. O carrossel? Sabe, aquela coisa caída, por que eu lembrei disso? Aí sim é o afetar. Ele foi pro meu corpo. Foi pro corpo. Agora, na hora que eu falei, é um corpo caído, eu passo levando, já fiz uma tradução. Isso é uma corpo para o corpo conceitual, né? Conceitual, exatamente. E é interessante isso que você falou, na constelação, então, quando a gente pergunta para os representantes o que você está sentindo, se entrar numa interpretação, não serve. Para o constelador, fala, não, o que você está sentindo? Eu estou sentindo meu coração quebrado, estou sentindo, você fala do afeto. Do sentir. Do sentir. E isso ajuda a gente a entender o que está acontecendo, a gente tatear aquele momento das forças que estão nos atravessando. É exatamente essa experiência. Mas a questão é exatamente isso. A gente depois vai traduzindo, mas isso está nos afetando. Quando a gente trabalha, né, que da outra vez eu falei dos contos de fada. Por que eu peço um conto de fada que afeta? Porque, com certeza, ele está contando uma história de você lá na infância. Os afetos, essa memória afetiva. E é por isso que eu digo que o corpo não é só memória, o corpo sabe.
O corpo, ele não só fala, ele sabe, ele aprende, ele compreende, ele é inteligível dentro da lógica dele. Tem um conhecimento ali dentro. Tem o conhecimento que ele produz, inclusive. Que ele produz. E essa imagem? Pobrezinho dele. Essa sou eu, quando saí de Tenente Portela e cheguei em Passo Fundo. É Eu tinha uma mesmo? cidade inteira para mim com o meu cavalo. Cheguei em Passo Fundo, eu era mocinha, não podia sair porque eu era mocinha. Foi horrível. Horrível. E só me salvei, aí entra o Milanese, porque teve um concurso de artes no final do ano e eu ganhei o primeiro lugar e ganhei uma bolsa, porque havia uma academia de música e com aulas de modelagem e desenho. Passei desde os meus 13 anos até meus 61 anos dentro da universidade. E que trabalho As maravilhoso. memórias, viu? Ela com a memória, eu com a memória. E A memória é a atualização do Atualização. Ele poderia estar doente e está sendo protegido ali. Você viu proteção aqui. Esse é Um pouquinho. Se ele poderia estar com uma asinha quebrada, Entendi. e aí teve que ter essa. Bem na beira do abismo. Que não é abismo pro pássaro. O pássaro É a de liberdade. É a liberdade, né? Então você vê, cada pessoa Sim. ela vai se afetar com algo, vai sentir que essa proteção, cada pessoa se afeta, não é só uma interpretação, não é só uma representação. Mas se a gente ficar aqui horas olhando, vai vindo coisa. E a gente, como a Carmen falou, está atualizando e trazendo para esse momento agora aquela situação. Aí na coisa, aí voltando, né? Eu falei que eu ia fazer o caminho, não pelo Hellinger para chegar à constelação, mas pelo caminho do corpo. A gente bota lá uma pessoa para representar, eu ainda não cheguei nisso, porque como é que eu consigo na constelação representar uma pessoa que eu nem conheço e eu não estou interpretando? Que isso é a grande sacada o corpo não sente só as nossas coisas, ele sente as coisas dos outros. E não é porque ele é só mediúnico, ele é sensível, intuitivo, porque a pessoa mais cética do mundo vai sentir. Então tem alguma coisa que o corpo faz o tempo inteiro, que está em conexão com tudo, e que na constelação se apresenta. E se apresenta como um dado, entre aspas, científico, que pode ser interpretado de alguma forma, né? E essa imagem? Todo mundo rindo. Quem não fez isso? E essa imagem? Eu adoro essa imagem. Brincando, né? É tão engraçado que eu faço lá bambolê, curso de ludicidade, né? Falo que a criança precisa brincar. Eu falo assim, eu não sei disso não, cara. Hoje, só de chegar aqui hoje, eu já entrei na brincadeira com o Carmen de Noronha, a gente já estava brincando, né? A brincadeira, ela né, fala assim, a criança precisa brincar porque é assim que ela conhece o mundo. A gente continua conhecendo o mundo assim, mas botaram a gente numa cadeira. A gente aprende de corpo inteiro. Né? A Rosa que trabalha com arte terapia, que trabalhou com arte a vida inteira, eu estou falando, quando a Rosa, ela vê uma mandala que alguém fez, ela faz links com coisas que eu não sei para onde é que a Rosa vai quando acontece isso. Né? Então todas essas questões que a gente você estava um pássaro fora, a gente encarnou uma transcendência. Aquilo que era uma imagem lá, também a gente trouxe para perto, não é que a gente trouxe, mas aquilo nos afetou. E a gente traz nossas memórias. Então, o tempo inteiro, eu entendo transcendência, eu sei que transcendência é uma experiência que vai além do físico, não no físico porque não está no corpo, mas são experiências que não são palpáveis. Mas eu também estou entendendo a transcendência como a gente incorporar coisas que não são, que é uma imagem, que é uma fala sua que me toca, que é estar sentada vendo uma constelação e a constelação da pessoa me transformar, né? Por que acontece isso? Porque o corpo, ele incorpora a transcendência o tempo inteiro. Essa é uma outra sacada do corpo, que não é o Hellinger, não é que ele falava isso, mas vendo o Hellinger trabalhar, a gente começa a ver o que está acontecendo ali, porque ninguém falou até agora sobre o que acontece com o corpo numa constelação, entende? O que acontece com o corpo numa constelação? O que o corpo está revelando para a gente?
E o próprio yoga, né? O próprio yoga. É pelo corpo e pela mente, tudo junto, mas é o corpo. É o corpo que fala assim, se você quiser... A minha experiência com o corpo na constelação, que eu fui levar uma questão de um filho meu, fazendo constelação, o meu corpo transcendeu, porque ele jogou uma visão minha de um meu filho no chão chorando. E na constelação eu saí do corpo, através do corpo. Através do corpo. E é isso que eu posso chamar de espiritualidade, né? Exatamente. Que é a transcendência. Fantástico. Aí o Hellinger, ele fala uma coisa, eu só pude fazer a constelação depois que eu tive bastante tempo para ver o que estava acontecendo, mas está em conexão com uma dimensão da espiritualidade. Não é porque ele escutava a voz, não é nada disso, é a dimensão do abissal, do irracional, para que ele não caísse em categorizar o que estava acontecendo, para que ele não... aí falava assim, Hellinger, você precisa escrever. Ele falou, vocês podem escrever, mas o que eu estou fazendo aqui hoje pode não ser o que eu vou fazer amanhã. Tanto é que ele começa falando que é uma psicoterapia e termina a vida dele falando, isso daqui, a constelação é uma ajuda à vida. Porque eu percebi que a gente está... descobrir campos de informação, que nem o Sheldrake e tal, mas descobrir campos que nos atravessam e que dão relatos sobre a experiência, que existem 3 consciências, que existem princípios que nos ajudam, mas se eu entrar numa constelação e não existir nada disso, eu sou guiado por algo que me ultrapassa. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele é um cara genial? Ele é genial porque ele ficou anos numa postura fenomenológica, tentando ver aquilo que o nosso paradigma diz pra gente não ver, mas ele viu. E é por isso que também ele é muito atacado, eu acho. Né? Porque ele está falando de uma coisa que quebra, que bota o tempo inteiro. Você não pode fazer Pode não, você pode fazer e deve fazer, principalmente para coisas mais materiais. Mas quando trata de ser humano, você tem que ter uma dimensão do abissal. Eu acho que até para coisas materiais tem que ter uma dimensão do abissal para olhar. Mas na questão humana, na questão das subjetividades, na questão do que nos transcendem, foi importante que ele tivesse em contato o tempo inteiro com aquilo que não pode ser capturado. Essa expressão encarnamos a transcendência é fantástica. Tu acha? Encarnamos a transcendência pelo corpo. Gostou? Mas muito boa. A gente está construindo tudo junto, hein? Uhum, isso aí, a gente encarna. Com o yoga, que né, Maria Tereza estava falando, o yoga fala assim, se você quiser realizar Deus, é pelo corpo. Você nasceu com uma máquina. Eu quero ir para o espaço, pega teu corpo e vê o que ele pode dar. O yoga é uma ciência que vai do corpo, aí ele fala dessas várias dimensões, que foi a tese, né, a dissertação no corpo. Talvez no corpo encarnamos a transcendência. Melhor do que porque pelo. Aí, senão o corpo vira um instrumento. Vira instrumento. Então então a gente vai mudar esse slide no para... corpo. Não é, a gente fala no corpo. Encarnamos a transcendência. Fantástico. Tá, ok, fantástico. Então vamos... Muito bonita essas lâmpadas. Gostou? Olha. É lindo, né? Olha quem é essa... A primeira transcendência que a gente encarna é a nossa mãe. E a nosso pai. Na transcendência, pela pulsação, na mesma pulsação da barriga da mãe, sairia também a pulsação dos antecedentes, como é? Ancestrais. Vocês sabem, vocês já escutaram falar em microquimerismo fetal? Transcendências transcensais. Transcendências transgeracionais. Ancestrais e transcendência. Transcendências. Eu inventei a palavra. Vocês sabem o que é microquimerismo fetal? Não. É o seguinte, quando a mãe engravida, independente do bebê nascer ou não, a célula do bebê fica no corpo dela durante anos. Se ela engravida de outra criança, possivelmente esse irmão vai pegar a célula dessa criança e vai deixar a célula no corpo dela. Claro, aí a gente, né, muito materialista, a gente fala, então é por isso que eu tenho ligação com meus irmãos. Não é só por isso. Mas você percebe como o corpo, ele é um híbrido. Ele é o...
É a maior autoridade da face da terra, é o nosso corpo, porque e a mulher, e é muito perigoso a mulher, né? A mulher, ela é amada, ela é gostosa, ela é bonita, e os homens têm que ter, desculpa os homens que são legais com a gente, mas os homens têm que estar em raiva da gente, porque a gente pega uma parte do corpo do homem e transforma no corpo da gente num ser. É algo fantástico. Oi, tudo bom? Entra, bem-vinda, tudo já? Então a gente faz uma transcendência. Então eu faço 3 corpos, uma mesma pulsação, incorporando transcendências. Eu quero assumir essa palavra. Assume, vem aqui. Transcestrais. Transcestrais. Dinorá Fraga, que agora ficou. Transcestrais, porque é mais que ancestrais. Transcestrais. Não é o que vem antes, é o que está junto. É o que está junto. Olha, transcestrais. Dinorá acaba de plasmar uma nova palavra. Não é o que vem antes, é o que está junto. E é justamente isso. Porque vocês ficam falando de ancestrais. Está junto. É o tempo inteiro, tá? Pensamento sincronístico. O que naquele ponto, você é um ponto no tempo. Enquanto você estiver vivo, você é um ponto no tempo e no espaço, onde todos os transcestrais estão junto. E a questão é como é que você vai tecer a sua história. Como é que você vai, pegar a tua... Oi, o que eu fiz aqui, gente? Que é a questão da epigênese, na verdade. Epigênese. Eu não entendo muito da epigenética. Isso é uma coisa muito importante que falou, que a Dinorá falou, que é transancestralidade, quer dizer, as ancestralidades através de. Que é o através de a mãe. Tu falou que a mãe passa as células, enfim, né? E tem uma espécie de, desculpa falar o termo, chulo, mas um depósito, enfim, um ambiente. Um ambiente propício a segurar essas células e repassar essas células. É uma divindade. O corpo da mulher é uma divindade. O corpo do homem é uma divindade. Ele também dá uma parte do corpo dele para nós. Essa parte do corpo dele vira placenta. E aí, na minha opinião, desculpa falar. Fala, por favor. Expressa a memória ancestral. Com certeza. Certo? Eu tive uma experiência muito interessante. Eu observava os indígenas, eu fiquei 6 anos na Mata Atlântica, aqui na Serra Olha que legal. E eu observava as criancinhas indígenas brincar. Certo? E isso aí me ensinou muita coisa. Mais do que um curso universitário inteiro, mais que uma tese de mestrado. Por quê? Com todo respeito aos professores e aos mestres, eu fiz mestrado também. Mas me ensinou muita coisa. Observar as crianças brincar. Porque qual é a conclusão que tu chega? Que aquilo não é de agora. Aquilo vem de muitas e muitas gerações e eras, né, até aquele momento da brincadeira. E uma coisa que eu descobri, a brincadeira não tem sentido. É só alegria, entendeu? É estar a presença. Exatamente. É viver aquela presença. Exatamente. E é física. É física. É física. Eles falam, a gente não entende, a gente trabalha, vocês trabalham para o progresso, os indígenas falam, vocês trabalham para o progresso, a gente já trabalha para aprender a ficar feliz, a viver. Sim. É isso que você está falando. Toda a nossa lógica, a nossa filosofia de existência passa por aí. Mas o cuidado que a gente, com a importância de criar palavras. Ou de usar palavras. No momento que eu digo assim, Rogério, através de, pelo corpo, através do corpo. Aí a gente de novo, né? Eu instrumentalizo. Eu coisifico de novo. Por isso que eu pedi desculpas em função da palavra depósito, pelo amor de Deus. Mas o nosso corpo, ele é um depósito de memória, só que ele é inteligente. Né? Ele é inteligente, porque ele está em contato com o abissal. Gente, a gente está aqui vivo. Como é que vocês acham que está vivo? Vocês acham que vocês estão controlando a vida de vocês? Mas a gente está aqui vivo, respirando. Ao tempo inteiro a gente está em contato. Tem um abissal rindo da nossa cara. Olha lá, está pensando que vai voltar para o Rio de Janeiro vivo. Entendeu? É uma coisa... Estou falando lá? Estou falando. Então, vocês conhecem a experiência de Harlow? A experiência de Harlow eram 2 macaquinhos. Você pegava, que depois foi proibido porque é uma maldade fazer isso com os bichinhos. Mas você pega um macaquinho pequenininho, botava uma mãe felpuda e botava uma mãe aramada cheia de comida.
Ele não ia lá comer não, ele ia ficar com a mamãe felpuda. Por que será que o macaquinho procura uma mãe felpuda? Quer dizer, o corpo, para mim, isso eu interpretando, né? Isso aqui depois virou lá fundamento da teoria do vínculo lá do John Bowlby, essas coisas todas, né? E o que aqui tá mostrando? Que lá na placenta, por mais difícil que tenha sido a nossa relação depois, a primeira experiência foi muito fofa. A placenta é cheia de água, a placenta é cheia de uma série de tudo bem, tem pessoas que fazem, né, vai para trás e fala que não foi muito fácil, porque a mãe estava passando por uma série de problemas, porque o pai, porque estava acontecendo situações. Mas o corpo, ele, por uma questão biológica, ele traz uma sensação de segurança bastante forte. E a gente não reproduz isso na nossa vida. Então, esses laços e esses vínculos, eles são muito importantes. A gente já está incorporando para a nossa sobrevivência experiências que antecedem a nossa própria existência, né? E a vida, então, portanto, a vida persevera. Isso daí é uma palavra do Spinoza. Tá? O Spinoza fala que a gente persevera, né? A nossa vida, ela quer se perseverar, é o conatus. Existe uma energia vital, uma força vital dentro da gente que ela quer perseverar. Lembra daquela fotografia que a gente botou, aquela passarinho levando? Mesmo que você esteja no máximo da tristeza, dentro de você existe algo que quer perseverar o seu ser para seguir adiante. E aí, só que aí, na constelação, a gente fala que a vida depois que a gente nasce, que a gente mama, que a gente é cuidado, a gente vai aumentando essa possibilidade de perseveração da nossa vida, ou a gente diminui a capacidade de entender como persevera, embora ainda tenha essa força dentro da gente. O desejo de se perseverar se mantém na gente, mas é nas nossas relações que a gente vai aprender se isso vai ter mais potência ou se vai estar com a potência reduzida. E que desde o primeiro vínculo, ou seja, da primeira experiência que você tem com a tua mãe, com o teu pai, se você é dado em adoção, já vai tendo, amor e vínculo são coisas diferentes. Você pode ter um vínculo de ódio com uma pessoa, né? Você pode criar um caminho de ódio. Mas para que o amor ele possa fluir, esse vínculo ele tem que ser importante. E aí na constelação, a gente não fala da palavra vínculo, tá? Mas é o seguinte, se você tem uma postura e uma posição na sua família, onde você sempre vai brigar com a sua mãe ou com o seu pai, e você insiste nessa postura, inclusive porque ela te educou nessa postura, por que você não cria um outro caminho de vínculo diferente daquele, abrindo mão totalmente das expectativas que você tem com aquele pai ou com aquela mãe, para construir um outro vínculo, para que o amor possa fluir entre vocês? Mas as pessoas insistem em ir para a terapia e falar, porque minha mãe me xingou, porque minha mãe fez isso comigo. Ok, é verdade, dói, a gente tem que reconhecer isso, a gente tem que falar sobre isso, isso está marcado dentro da gente, mas a gente esquece que a gente é um produtor de vínculo. Desde que a gente nasce, a gente pode criar novos caminhos de conexão com a nossa mãe. Então, para perseverar a sua vida, a vida se persevera no amor, por que a gente não procura conexões de amor? Atualmente, aí a gente então vai casar e a gente escolhe alguém difícil dentro do casamento. Escolhe é ótimo, né? Porque a gente, depois de um tempo, que a gente descobre o que está acontecendo. Não é bem assim. Algumas pessoas falam, por que eu atraí? Não atraiu nada, você escolheu, você só vai ter que aprender agora a escolher diferente, né? Enfim. Aí, então eu queria fazer uma experiência com vocês. Eu vou finalizar aqui porque a gente vai começar com uma série de experiências, mas eu queria então, só para avançar, já que vai ficar gravado, eu queria só falar o que é constelação familiar. A constelação familiar, a família em Sterling, é posição familiar. Então o Hellinger queria saber, naquele dado momento, naquela constelação, naqueles movimentos que surgem, nos relatos das pessoas, o que é que o corpo, o que as emoções, o que está nos conduzindo pelo abissal, não é porque ele sabe, é por alguma coisa que ele percebe que está acontecendo, que leva a pessoa para uma outra posição,
aonde as coisas, o amor começa a fluir, a vida dela fica mais forte e as relações se organizam. Tanto é que ele fala, você não precisa fazer terapia de constelação, nem você precisa ficar fazendo várias constelações, porque no momento que você anda assim e briga com a sua mãe, anda assim e briga com a sua mãe, e se você faz assim e ela está atrás te apoiando, de repente a tua vida fica melhor e você tem uma relação boa com a sua mãe. Então família estéril significa posição familiar dentro de uma constelação, ou seja, dentro desse momento de sincronicidade, onde vários fatores transgeracionais de consciência e de leis originais do pertencimento, das trocas, da hierarquia. Quando o Hellinger fala de hierarquia, não está falando de quem manda e de quem obedece, ele está falando de que quem vem atrás, quem vem na frente, qual é a melhor posição. Então família estéril, e é baseado numa abordagem. Aqui tem o Hellinger falando, que eu não vou botar aqui, né? Aí, depois disso daqui a gente vai fazer agora nós. Eu só quero chegar aqui para falar sobre... Isso daqui é chato pra caramba, eu não vou fazer bem resumidamente, porque é muito chato, né? Uma das críticas à constelação é que ela é uma pseudociência. Bom, pseudociência é um termo que o Popper usou para falar, é o filósofo da ciência, que ele falou o seguinte... Né? Mas é importante a gente, né, falar sobre isso, porque o pessoal que é leigo e que fica escutando, mas vocês não são científicos, e aí desprestigia a constelação e até fala da constelação de uma forma pejorativa, e a gente já está sendo atacado, inclusive, estão fazendo um desserviço, não só com a constelação. Então o Popper, ele fala o seguinte, olha, a ciência ela avança, e só pode ser ciência. Para a ciência avançar, a gente tem que saber o que é ciência. A ciência tem que ter um dispositivo de falsificabilidade, né? Então você tem que fazer experimentos e ver se funciona ou não. Lembra que eu falei lá no início das estatísticas e tal? Se eu fizer um experimento 1000 vezes, vai dar certo umas 500. Então vai estar comprovado. Aí fala, não, mas aí o que ele diz? Então, mas é ciência, porque você pode refutar se você quiser. Ok, então se posso refutar, mas, por exemplo, quando Maria Tereza chega e fala que o neto dela foi considerado com TDAH, se ela chegar e falar assim, meu neto não tem TDAH, não, cientificamente não está comprovado isso. Não tem como refutar um saber dessa forma. Você vai ter que quantificar de novo para fazer com que esse saber seja válido. Então, isso aí ele fala, é assim que a ciência avança, refutando, corroborando. Aí o Kuhn fala assim, não é para ser por paradigma. Existe um Zeitgeist, existe uma mentalidade no mundo científico numa dada época, que todo mundo pensa assim, se o seu paradigma funciona assim, você vai ser considerado cientista. Mas não significa que o outro pensamento... Que tem uma coerência interna muito boa, não seja também possível, só que ele não vai ser válido nesse paradigma. Quando esse paradigma é desmontado, então teremos uma nova ciência. Aí o Feyerabend fala assim, não gente, não tem nem método, ciência não tem método. A ciência avança quando as pessoas param de ficar falando de método, une vários métodos e aí cria uma coisa nova. Então, portanto, aí ele fala assim, não tem motivo nenhum para rejeitar um conhecimento, já que muitas práticas aceitas hoje também foram consideradas não científicas há um tempo atrás. Né? Não tem. Aí veio o Latour e fala... O pseudociência, né? Ele fala, não, nem usa esse termo, mas pseudociência são práticas de construção de sentido, são práticas de produção de sentido, onde tem graus de poder, paradigma de época, o que pode, o que não pode, quem é que vai ganhar dinheiro. Então, para virar ciência, precisa passar por uma série de situações para ganhar o status de ciência. Então, ele só serve ao quê? Né? Ele serve para manter o poder institucional. Não é que está errado você ter regra na ciência, de você ter rigor, não é nada disso. Você precisa ter regra, senão a gente pode falar a Terra é plana, e que também eu conversaria com uma pessoa que me falasse que a Terra é plana, porque eu quero entender de onde é que ela está vendo isso. Ela está trazendo uma outra conversa aqui para a gente. Mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando que essas instituições, que a ciência, a Stenger fala a mesma coisa,
Ela fala, olha, a ciência, gente, ela tem uma série, ela não é ahistórica. Ela está na história, ela é afetada por tudo que está acontecendo, e algumas coisas vão ser consideradas ciência e outras não. Esse tipo de definição do que é pseudociência só serve como garantia de poder, e é justamente isso que acontece. Quem é que está nos atacando? O Conselho Federal de Psicologia. Psicologia, você entra lá na página do Conselho Federal, e eu adoro a psicologia, eu respeito os profissionais, sou muito grata à ajuda que eles me deram, embora eu tenha feito, foi um psicanalista que me ajudou de fato, que é formado em medicina e não em psicologia, mas foi fazer Freud, enfim, né? Mas a psicologia, e não é toda a psicologia, mas é o conselho, ou seja, usando todos esses critérios que eu falei, que podem ser lendas, que são verdades, são científicos, pode ser usado de uma forma científica, mas que está sendo usado muito mais para dominar e para desqualificar por uma questão de luta de poder. É uma luta de campo, né? A outra coisa que fala é relatos anedóticos. Vocês estão se baseando em relato anedótico. Falar que a constelação faz bem é um relato anedótico. Tá certo, é um relato anedótico. Assim como você falar que a constelação não é boa, é outro relato anedótico. Então, se você está dizendo que a constelação não é boa, você vai ter que fazer todo o rigor científico que você está me exigindo para chegar a essa conclusão. Não vai conseguir porque a gente não funciona nesse paradigma quantificável e a gente não funciona nesse sistema de probabilidade. A gente não funciona dessa forma. Vai ter que descobrir como é que você vai pesquisar a constelação. A outra coisa é o seguinte, quem faz as considerações da constelação não é a pessoa que diz a constelação ficando bem. Foi o Hellinger que ficou ali pesquisando no campo o tempo inteiro. E os consteladores hoje, eu estou aqui na academia, a gente pensando sobre isso, a Dinorá e a Carmen abrindo para mim essa possibilidade de conversa com todos vocês que são professores e pensadores, que estão há anos trabalhando com essa questão, está querendo conversar sobre os novos paradigmas, para a gente ver quais são o instrumental que pode pensar academicamente. Fala, Maria Teresa. Eu lembrei agora de que a acupuntura foi atacada há muito tempo pela ciência. E hoje faz parte da medicina, foi aceita. Então, aí a gente tem um outro problema, sabe qual, Maria Teresa? A racionalidade médica. Que a Amadeu Luiz, que ela foi minha co-orientadora lá no doutorado, ela falou assim, olha gente, a medicina é uma só, porque é uma arte da cura. Mas em cada cultura, ela tem uma lógica, ela tem uma filosofia por trás, ela tem uma morfologia, ela tem uma anatomia, ela tem uma prática terapêutica. Qual é o problema da acupuntura? Ela é uma prática terapeuta da racionalidade médica chinesa. Você não pode tirar aquela acupuntura e usar na medicina ocidental, que é a biomedicina, e dizer que ela é válida porque ela atende os critérios da biomedicina. Ela tem uma lógica endógena dentro da racionalidade chinesa. O que acontece é que ela funciona mesmo, e os médicos falam, a gente não vai ter muito o que fazer, a gente vai incorporar essa estratégia terapêutica. Mas na verdade, se vocês aqui no... Incorpora na saúde, mas não na medicina. Não na medicina. Na medicina. Claro. Isso é interessante. Eles tentaram durante anos, depois de negar com ciência, tentaram ter exclusividade da aplicação. Não pode. E perderam. Que é ótimo. Mas a ideia era, e eles ganham geralmente. E o grande expoente, só para eles. E o grande expoente dessa luta é o pessoal do PIX, né, vocês, e a Amadeu Luiz, que criou a categoria racionalidade médica, falou assim, não pensa que vocês vão pegar uma estratégia que nasceu de um pensamento de mundo completamente diferente. Os chineses, que é de onde vem, eles têm o pensamento sincronístico. E o nosso pensamento é o pensamento de causalidade. Vocês vão pegar e vão querer colocar a acupuntura no pensamento de causalidade, não vai rolar. Porque não fecha, essa conta não fecha, entendeu? Então vocês veem como é uma questão de disputa de poder. Então, anedótico assim, se o constelador, ele está na fenomenologia, na postura fenomenológica, olhando o campo inteiro e trazendo as descobertas ali. É uma outra, tanto é que eu escrevi agora vou me exibir um artigo que foi aceito na Cienciarum,
que é um pessoal maravilhoso lá da UFRJ, eles têm um trabalho de Norá depois, seria legal que vocês se conversassem, conhecer a Mayra, que é maravilhosa. Eles têm o que eu estava falando? Que eu publiquei um artigo científico lá, que foi assim, falando, olha, a constelação familiar, ela é uma epistemologia sim, porque ela é uma forma de fazer conhecimento, de produção de conhecimento que vai pelo corpo, é uma fenomenologia, que é mais ou menos isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E a outra coisa aqui, gente, foi horrível que eles falam que a constelação é machista. Cara, 3.000 anos de machismo no mundo, a constelação é machista. Pode ser que isso daí eu achei feio, aí eu acho feio. Não, Mônica, mas sabe o que aconteceu? É porque fizeram uma constelação no direito, e a consteladora ou o constelador, que eu não vi, então não posso dizer que aconteceu isso, falou para a vítima pedir perdão para o algoz. Eu falei, duvido que ela fez isso. E se ela fez, ela não estava fazendo constelação. E você pegar um caso, agora vocês podem pegar um caso e generalizar, mas quando vocês fazem ciência não pode. Entende? Então, gente, vocês veem, e aí as pessoas ficam com ódio e ficam com emoji, mandando aquela emoji de vômito, sabe? Assim, você é consteladora, quando eu fui atacada. Mônica, adoro o seu trabalho, mas você tem certeza da constelação? Já bloqueei, porque ela adora meu trabalho. Falou da constelação, ela não adora meu trabalho, ela estava me atacando, correto? Não sou boba, não sou boba. Bom, fala. Eu vou encerrar aqui para a gente fazer as vivências, né? Porque... Tudo bem? Vocês querem encerrar? Querem falar? A gente toma uma água e tal, mas para gravar, não acho que vivência a gente não... Tem alguma questão até aqui? Eu estou pensando uma coisa aqui. Fala. Quando a gente diz que o padrão é buscar mudança de padrão, tá certo dizer isso? Padrão. Já é uma coisa que a gente tem que refutar, né? O padrão já é. Isso quer dizer, o padrão é algo invariável, repetido, mas ele é importantíssimo. Mas o padrão... Só quando a gente vê que tu está repetindo um padrão, te dá conta que tem mudado dos teus pais, da tua cultura, em ti. E que você atualiza de forma completamente diferente do padrão original. Porque quando ali a fenomenologia pensa, afirma que dizer sobre o que se pensa da experiência é válido. Dizer o que se pensa da experiência tem um estatuto, digamos, fenomenológico válido. Válido, exatamente. Tá. A ciência, nesse sentido, ela pensa o que tu disseste do teu pensamento. Então, ela é muito linda. Ela pensa do que tu disseste do teu pensamento e da sua experiência. Perfeito. Então, o padrão é um pensar de segundo nível. É um pensar de terceiro nível. E ele é válido, eu acho, com certeza. Porque se a gente coloca epistemologicamente falando, que ele é um pensar que pensou o que tu pensaste daquilo que tu viveste. Isso. Ele está lá no terceiro nível de abstração. Então ele é lindíssimo. É uma Turana fala da recursividade, né? A fenomenologia, assim, a fenomenologia, ela não fala assim, o que é isso? Ela fala assim, como é que isso se apresenta para mim? Então o padrão... Essa pergunta é fundamental. É fundamental. O que significa isso? Como se apresenta. Não, de Nora não é o que significa, é como se apresenta. Não, meu significa não é repetir um... tá. Significação. Significação. Tem. Fala, Nilo. Não, eu só acho que esse privilégio da constelação não é da constelação, é de toda a fenomenologia. Toda a fenomenologia. Ser perseguida. E ela é, dentre outras coisas, porque ela abstrai os padrões. Vem aqui, fala. É um nível de abstração mais complexo. A fenomenologia, a meta da fenomenologia é a abstração de padrões. Ela considera cada coisa como nova e põe em suspensão o conhecimento sobre aquilo. Então, é a abstração da abstração. E não a construção de padrões nesse aspecto. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa de orientador. Para mudar. Não é recursividade.
Não é recursividade. É uma complexificação da abstração. É uma complexificação da abstração. O que tu sentes, tu diz, é válido. A experiência é um recurso de autoridade na argumentação. O que tu sentes... Peraí, tem que gravar isso. A experiência é o quê? É um critério de autoridade das argumentações. É isso aí. Então, e acabou ali. O que tu sente, tu diz e acabou ali. O resto não é fenomenologia. Nem é. Quando sai do campo de experiência, você, por exemplo, termina a constelação, a pessoa fala, eu queria falar da minha constelação. É outra coisa. Posso levar para o meu terapeuta? Pode, mas ele não vai estar trabalhando com constelação, ele vai estar trabalhando de uma forma linda, mas não é a constelação, é outra experiência. É outra experiência que é válida, que é boa. No outro nível. No outro nível. Ainda bem que está gravado, porque eu vou copiar o que você falou, tá? Eu dou o crédito, mas eu vou copiar. Mas esse nível de abstração e relacionando com a experiência, a vivência, melhor que a palavra experiência, é vivência, né? Do corpo. De que corpo estamos falando? Essa é uma pergunta importante. O único que existe. O único que existe. Uma convergência de não, muitas... de que corpo, então, de que corpo estamos falando? De um corpo que não é apenas biológico. Ele é um corpo mas eu acho que a gente tem que mudar também o que a gente pensa sobre biologia, viu? A gente tem que mudar o que a gente pensa, porque a gente também tornou a biologia uma coisa muito física. Não. Mas então, tem que trazer... A biologia é o ambiente onde acontecem todas essas coisas. A biologia é o ambiente onde acontecem todas essas coisas. Mas tá bem. Não, mas a gente tem que ir por aí, para a gente estar falando de que corpo a gente está. A gente está falando de corporeidade, está falando de uma convergência. A gente está falando de Exu, a gente tem que mamar, não é roubar. Porque senão a gente pega também um outro conceito africano e incorpora na nossa linguagem. A gente tem que aprender com eles sobre encruzilhada e sobre Exu. Os espiritualistas, não no sentido da espiritualidade mais ampla de transcendência, mas que pegam o que tu sente a experiência de um espírito que te diz, não. Esse corpo ele é pluridimensional, ele é teu, e ele acessa, exato. Quando eu, numa vivência na constelação, e eu estava buscando ajudar o meu filho, eu vi o meu filho no chão, chorando e embriagado, não é que alguém estivesse me dizendo que veio um espírito, não, foi uma extensão, não é, das possibilidades que o meu corpo tem de construir fenomenologias além deste corpo que sente e que tem sensações. Perfeito. Então é uma outra fenomenologia que não é outra, é uma fenomenologia que tem que pensar, que ela é além da sensação no corpo biológico. Além isso, exatamente. Ela é uma fenomenologia que vai além. Que os neurocientistas estão nos ajudando a pensar. Questão da mente. Da mente. Mas a gente podia pegar todos os relatos das pessoas que ficam loucas, do Antonin Artaud. A gente pega toda essa galera. Eu acho que tem que pensar quando os próprios fenomenologistas falam. Colocar a fenomenologia numa dimensão pluridimensional do acesso que o corpo tem a outras dimensões. Porque está a fenomenologia muito presa ainda a esse corpo. Ou a consciência, tem uma crítica, né? O pessoal critica muito também, mas é por isso que a gente fala que a abordagem fenomenológica do Hellinger, ela tem uma característica, não é merleau-pontiana. Eu é que estou usando Merleau-Ponty para entender, mas a gente está caminhando para entender o que o Hellinger estava fazendo. Mas ela é consciência, ela não é racionalidade. É consciência, exatamente. Gente, muito obrigada a vocês que estiveram aqui. A gente vai agora fazer um intervalo e a gente vai vir aqui para as vivências, para quem esteve aqui, tá? Muito bem. Beijo.